Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 3, leremos do versículo 10 ao versículo 13. Antes, vamos contextualizar. Os hebreus estavam cativos na Babilônia e o Império Babilônico caiu. O novo império autorizou os hebreus a retornarem para sua terra para que eles pudessem restaurar o Templo de Jerusalém, aquele templo que havia sido construído pelo rei Salomão e havia sido destruído pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. O povo retorna e começa a restaurar o templo. Agora, vamos para a leitura. Versículo 10 do capítulo 3. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Eu queria chamar sua atenção aqui para o fato desses idosos, desses que haviam contemplado o templo anterior, ao invés de se alegrarem com o lançamento dos novos alicerces, eles choraram, eles ficaram tristes, porque eles compararam o novo templo, que era inferior em grandeza, em beleza, com o templo antigo, o templo de Salomão. Quantas vezes nós vivemos desta maneira? Quantas vezes Deus nos tem abençoado, mas, ao invés de sermos gratos pela bênção recebida, nós lembramos e remoemos as coisas do passado, pensando, naquela época era melhor, ou aquilo que eu tinha era melhor do que isso que eu tenho agora. Aquele meu emprego era melhor do que o que eu tenho agora. Naquela época eu vivia melhor, meu salário comprava mais coisa do que agora. E você fica remoendo essas coisas, sempre comparando as coisas do passado com as coisas do presente. Isso é um erro. É um erro porque nós temos claramente uma ingratidão nessa situação. Uma ingratidão ao deixar de reconhecer a bênção atual de Deus. Devemos ser gratos sempre. Assim nos ensina as Escrituras. E Deus nos deu uma bênção. Essa bênção acabou e depois dá uma nova. Pode ser, humanamente falando, inferior à anterior, mas devemos ser gratos da mesma maneira. O apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a ser grato em toda e qualquer situação, seja na riqueza, seja na pobreza, seja na saúde, seja na doença. Então esse é um ensino para nós. Devemos deixar as coisas que passaram no passado. Podemos nos lembrar com gratidão no coração daquilo que passou, mas não nos entristecermos ao compararmos as bênçãos de hoje com as do passado. Sejamos gratos em toda e qualquer situação e não sejamos como essas pessoas que compararam o novo templo, viram que era inferior e choravam de tristeza ao relembrar do templo antigo. Sejamos gratos. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e nos vemos aqui amanhã, se Deus quiser.